I'm writing a book. I'm riding a motorcycle. Riding, riding. What's the difference? Por que que às vezes o T e o D em inglês soam tão parecidos? Parece que é o mesmo som. Deixa eu te contar. É exatamente o mesmo som. Essa é uma característica clássica da pronúncia do inglês americano. T e D fazendo um som parecido com um R, né? Um R que a gente tem aqui no Brasil, e soando exatamente igual. Palavras como writer e writer são pronunciadas do mesmo jeito por causa desse fenômeno que a gente vai entender aqui nessa aula de hoje, o famoso flap T, or flap sound. Antes de eu te dizer que som é esse, te ensinar como usar, quando não usar e por que isso acontece, eu quero te dizer que eu sou a Teacher Carol Gomes. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou especialista em alfabetização em inglês, teacher há 14 anos, e o que eu faço aqui é te ensinar a falar inglês sem medo de errar a pronúncia. Então, se esse é do tipo de assunto que você busca aqui no YouTube, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque todas as semanas eu tenho uma live às terças-feiras, 19 horas, e eu também coloco um vídeo pra gente melhorar esse nosso listening, esse nosso speaking, a nossa fluência, a nossa pronúncia. Esse é o meu objetivo aqui, tá bom? E para isso, para melhorar hoje a nossa pronúncia e também o listening, porque como eu sempre digo, não existe pronúncia sem listening. Como é que eu vou falar do jeito certo se eu não ouço do jeito certo? Então primeiro você ouve, depois você fala. E hoje a gente vai ouvir e falar o som r do flap T. O que é esse tal de flap T, né? Para começo de conversa. É quando o T e o D não fazem seus sons normais. Eles fazem esse som como se fosse um R. E esse nome flap, imagina um bird flapping their wings, né? Batendo as asas. É isso que a sua língua faz. Ela bate e volta no céu da boca, tá? Por isso que esse nome, pelo menos é o que eu entendo, nunca vi essa explicação verdadeira, mas eu acho que é por isso que a gente chama de flap sound or flap T, ok? Então vamos lá. Antes de eu te dizer como é que você vai usar, onde isso aparece, porque não pode usar em todo momento, a gente vai falar um pouquinho sobre o som normal do T e o som normal do D, para você entender como que usar o flap T faz a sua conversa ficar mais natural, mais fluida e que vai te dar menos trabalho, vamos dizer assim, tá? Qual é o som normal do T? É t, 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 t. E ele é um som que a gente chama de stop sound, ou seja, ele para. Ele não continua, né? E a posição da sua boca é, você vai colocar a ponta da sua língua lá no céu da boca, encostando na parte de trás dos seus dentes superiores. E deixa o ar sair, né? Tipo, a gente tem top, or bot, ok? O som do D tem a mesma posição e ele também é um stop sound. Só que a diferença é que o T não tem o que a gente chama de voz, ele é unvoiced or voiceless, ele não tem vibração. E o D, com a mesma posição, tem vibração, que é D, D, D. Dog, dog, dad, dad. E eles são stop sounds. Se eles são stop sounds, eles param um pouco. Eles param o ar dentro da comunicação, né? Eles, como se eles quebrassem a fluidez. Então, de alguma forma, eles também quebram a fluidez da comunicação, né? Então, vem esse flap T, que é o para que a conversa continue de forma fluida, para que a palavra continue indo sem que eu tenha que parar necessariamente, tá? Então, esse é o meu jeito, o jeito que eu gosto de explicar sobre o flap T, porque eu acho que vai ficar muito lógico para você e você vai entender o porquê de usar isso na sua comunicação e por que os americanos usam tanto isso, né? Eles quase nem usam o T para fazer seu som nas palavras que podem, né? Que eu já vou te falar quais são elas. E eles normalmente usam esse flap sound, ok? Então, de novo, para você praticar esse movimento do flap T, você vai colocar a sua língua lá em cima, como se você fosse fazer o T ou o D, e depois você vai vibrar. Tr, tr, tr. Alright? Like water, water. A sua língua bate lá no céu da boca, né? Perceba. Water, rider. Se a gente pensar em espanhol ou em português, a gente tem esse R nas duas línguas, né? Pero. E em português a gente tem caro, para. Caro, para. É esse. Esse é o flap T. Alright?
Entendido agora como é que vai acontecer dentro da sua boca, qual é a articulação, você vai entender agora quando você vai usar esse fenômeno dentro das palavras, porque não é qualquer palavra que eu posso usar o flap T. Eu só uso esse tipo de pronúncia quando o T ou o D está no meio da palavra, não pode ser no começo, tá? Também não pode ser o último som, e ele está entre duas vogais e a sílaba não é tônica, não é uma stressed syllable, ou seja, não é a sílaba mais forte. Então, de novo, não pode estar no começo, não pode ser o primeiro som, não pode ser o último som, ele tem que estar no meio da palavra, entre duas vogais, e não pode ser a sílaba mais forte da palavra. Tem que ser uma sílaba mais fraca, ok? Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Water, clássico. Water. Better. Better. Betty, que é um nome, né? Betty. Motorcycle. Motorcycle. Vamos praticar um pouquinho dentro de algumas frases? Eu vou falar a frase e vou te dar um tempo para você repetir usando o flap T, tá? Então vamos lá. I'm drinking water. I'm drinking water. This is much better. This is much better. We're going to a wedding. We're going to a wedding. Ok? Praticou aí? Porque eu não sou do tipo de teacher que gosta de passar conteúdo sem prática, porque desse jeito não funciona. Você está desenvolvendo uma habilidade e a gente só desenvolve uma habilidade treinando, ok? Então se não repetiu, já volta o vídeo e repete, pra gente continuar, porque agora eu vou te contar em que tipo de palavra que você não pode usar. Eu já dei meio que um spoiler, né? Palavras em que o T e o D aparecem no começo ou no fim, porque aí eu tenho que fazer esse som mais forte, vamos dizer assim, esse stop sound, e quando a sílaba é tônica. Se aquela é a sílaba que eu vou dar ênfase na palavra, eu não posso usar o flap sound. Então, por exemplo, na palavra atomic, atomic, consegue ver que o atomic é a sílaba para a qual eu dou ênfase, é a sílaba tônica? Então não poderia falar atomic. Tá vendo como que muda? Ela deixa de ser a sílaba tônica. Atomic, atomic, porque eu tenho que dar ênfase, eu tenho que dar força. Então, nesse caso aqui, está entre duas vogais, está no meio da palavra, mas é a sílaba tônica. Então, eu não posso usar o flap T. Outro exemplo. Attack. Attack. Não posso falar attack. Fica até estranho, né? Attack. Attack. Outro exemplo que tem um T e tem um D. O T eu não posso usar porque está no começo da palavra e o D eu não posso usar porque está antes da sílaba tônica. Today. 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 Não posso falar today. Today. Ok? Today. E por último a gente tem teacher. Eu não poderia falar teacher, né? Teacher. Teacher. Então, no começo, no fim, ou sendo a sílaba tônica, eu não posso usar o flap T or flap sound. E ó, você, como uma pessoa que está aprendendo inglês ou que já fala há algum tempo, né, já estudou há algum tempo, pode usar seu instinto, porque a gente consegue perceber que a gente fala determinadas palavras e elas não soam bem, não soam de forma natural, tá? Então, se você não sabe exatamente qual é a sílaba tônica daquela palavra, se pode ou se não pode falar, fala em voz alta com o flap T, que você vai ver que se não for, ela vai soar de forma estranha, tá? Pode confiar, confie no seu instinto, porque muitas das vezes a gente tem um instinto para a pronúncia certa, para a estrutura certa, a gente não confia nesse instinto e acaba ficando inseguro. Você, se já estuda inglês há algum tempo, já deve ter sido exposto a muito conteúdo, a muita estrutura e está guardadinho aí em algum lugar do seu cérebro. Então confie no seu sexto sentido, tá bom? Então é isso. Simples, não é? Pois é. Se você quiser praticar mais, se esse R ainda é um R difícil para você, eu vou deixar um material aqui na descrição do vídeo, tá? Tem um link, você clica lá, é gratuito, você clica e baixa e tem palavras e algumas frases para você praticar a pronúncia do flap T, ok? Então lembra, tanto o T quanto o D podem fazer esse som no inglês americano, normalmente, e tem aquela regrinha. A sílaba não pode ser tônica, tem que estar entre vogais e não pode estar nem no começo e nem no fim da palavra.
é isso. Vai lá treinar sua pronúncia porque você pode muito mais com o seu inglês. Eu tenho certeza disso. Quero que você tenha muito orgulho do que você faz com a sua própria voz. Se por acaso você gostou desse conteúdo, quer saber mais sobre pronúncia, sobre regrinhas, essas regrinhas que normalmente a gente não aprende nos cursos tradicionais, eu tenho um curso que chama Pronunciation Formula e ele é um treinamento tanto de listening quanto de speaking para que você consiga, como eu falei, falar inglês sem medo de errar a pronúncia. E isso tudo é em 6 semanas. O Pronunciation Formula foi desenhado para que em 6 semanas você evolua e você tenha uma pronúncia muito mais bonita e muito mais próxima da pronúncia de um nativo, que você perca esse sotaque forte que muitas das vezes para mim nem é sotaque, é erro de pronúncia, mas tudo bem, esse é assunto para um próximo vídeo. O Pronunciation Formula é um treinamento, como eu acabei de falar, e ele é todo embasado em cima do meu método, o Speak Method, que tem algumas lógicas da alfabetização em inglês, algumas coisas de phonics que a gente usa com criança que faz muita diferença para a pronúncia deles. Então o que eu peguei foi o melhor da alfabetização em inglês, voltei para os adultos e criei o Pronunciation Formula. E além de falar disso, que a gente tem na alfabetização de criança, né, que são os fonemas e tudo mais, eu também ensino coisas como Connected Speech, Rhythm e tudo mais que é importante para você ter confiança na hora de falar inglês, ok? Então, se você quiser, o link tá também na descrição do vídeo. Você clica lá, vai ter uma aula sobre pronúncia para você entender por que a gente erra determinadas palavras, quais são as palavras que a gente mais erra como brasileiro, por que o seu listening não funciona, porque seu listening é ruim, e vou te mostrar nessa aula que o problema não é você, tá bom? Então clica lá, assiste a aula, lá eu também explico tudo em detalhes sobre Pronunciation Formula, e nesse site onde você vai encontrar a aula tem todas as informações que você precisa saber, inclusive um botão para você conversar pelo WhatsApp diretamente com minha equipe, ou quiçá comigo, porque dependendo da pergunta que você tiver, eles vão transferir para mim, principalmente se for pergunta estritamente pedagógica, tá bom? E eu vou fazer questão de te responder. Você também pode me chamar no direct do Instagram, meu Instagram também tá no link do vídeo, na descrição do vídeo, e a gente pode bater um papo, tá bom? Thank you very much e até a aula da semana que vem.